semana a gente estava tricotando aqui e eu comentando com o doutor, tô quase pegando um laudo para mim, gente. Ai, meu Deus. O transtorno de atenção, né? É frequente, né? Hoje em dia a gente está percebendo cada vez mais, né? Em termos de porcentagem, é 5% atualmente da população que tem o transtorno de déficit de atenção e Falta hiperatividade. de concentração. Hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu muito e a gente já consegue perceber e tratar, e tem bons medicamentos que ajudam a pessoa ficar focada, sem ficar dopada ou ter outros efeitos colaterais piores, né, doutor? Para o déficit de atenção, a gente usa um estimulante, né? Que parece até uma coisa meio redundante, meio fora de propósito. Como é que você vai estimular uma pessoa que está completamente sem atenção? É Ela estimular a desatenção? Exatamente, mas ajuda ela a focar em uma coisa só de cada vez, que é o Isso é grande muito legal. segredo mesmo. Isso é E muito a legal. terapia, né? A terapia para a pessoa com déficit de atenção, ela é fundamental, a número 1, tem que fazer a terapia. Não adianta, sem terapia não resolve. E terapia é importante para todo mundo, na verdade. Né? Com problema, com transtorno ou não. Né? Eu acho que é super importante, né, Wander? Nossa, eu vou falar a verdade pra você. Por isso que eu já tenho uma equipe que um monta o som, outro monta a luz. Porque se eu for focar nos dois ao mesmo tempo, não consigo. Não dá conta. Mas eu acho que é do homem isso, sabia? Tem um perfil maior no homem de desatenção, né? Não é? O homem, se eu falar pro meu marido assim, marido, você pendura a roupa, depois você traz a toalha do quarto do Davi e pendura junto. Se eu der 2 comandos para ele já fica confuso. É uma coisa. A mulher, não. Por incrível que pareça, a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente cuida do fogão, da criança, do marido, da campainha, Esse dia aconteceu um fato desse estranho também. Ó, leva a roupa lá no fundo para esticar no varal e desliga a máquina. Na metade do caminho você já esqueceu um dos dois. Eu voltei e esqueci da máquina. Deixa pra lá a máquina. Pra próxima. É mesmo. Absurdo. Eu entrevistei há pouco tempo um neuropsicólogo e ele estava falando sobre o esquecimento, doutor. Tá muito comum essa perda de memória, não só para as pessoas que tiveram a COVID, que é uma das sequelas, né, que muitas pessoas perderam, mas estão se recuperando, né? Hoje a gente tem suplementação cerebral hoje que ajuda a pessoa a dar um fortalecimento, assim. Sim, sem dúvida. E aí a gente tem que, os adultos, né, tem que ficar atentos, porque é tão importante, né, suplementar e pensar, porque isso ajuda a nossa vida, né? Ajuda, e às vezes em casos, né, pequenos, porque né? a gente Coisa brinca, boba, né? Nossa, né? eu tô esquecendo não sei o quê, esquecendo... Mas é Mas sério, até né? que ponto eu não tenho que procurar uma ajuda médica, psicológica? Sempre que impactar o seu dia a dia, né? Impactou o dia a dia, você já tem que pensar em procurar ajuda, né? Os transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, tudo, eles têm um capítulo ali que fala que se não tem impacto no seu dia a dia, não é transtorno. Então, se não se impacta, se você não sofre por causa daquilo, aquilo não é uma doença de verdade para você. Porque o transtorno tem que transtornar o seu dia a dia, não é uma doença de verdade, né? Bateu o ponto 2 vezes. Não saber se bateu. Recebeu uma advertência, pronto, já está impactando a sua vida. Já tá impactando. Fui pra promoção, esqueci o balão. Pronto. Levar o balão, né? Tá vendo? Impacta. É mesmo. Ou o locutor que esquece o fone ou o microfone. Esqueci o microfone. Mas agora falando sério, sabe qual foi um dos meus maiores esquecimentos, gente? Assim, esquecer a casa. Eu mudei de casa, teve uma época, e eu esqueci que eu estava na casa nova, e aí já aconteceu de eu dar uma voltona e parar no bairro errado, e eu esqueci que eu tinha mudado de casa. Vocês já viveram isso? Que eu não sei nem se é o esquecimento ou a gente viver no automático também, né? É um pouco isso também. Muita gente no automático, igual as histórias mais graves e tristes, quando o pai esquece ou a mãe esquece o filho dentro do carro. Isso é grave. São gravíssimos, né? Isso é grave. Hoje os aplicativos de mapa nossos... Mas quando eu tive o Davi, eu tinha esse medo também, de esquecer. Quem tem medo não esquece, é verdade. Não esquece, né? Eu pensava, gente, que medo de esquecer esse menino dentro do carro. Meu Deus do céu. Porque um dia a gente não tem filho, no outro dia a gente tem. Nossa. Né? E aí é isso, é muito grave. Tem erros que não são perdoáveis, né? Terrível. É isso. A Dayana está aqui participando com a gente, né, Dayana? Diz que está curtindo a entrevista. Que legal, Dayana. Muita gente mandando perguntas em áudio. Escrevam aí embaixo que é perguntas para o doutor, só para a gente conseguir detectar. A Isaura também. A tia Madá está aqui
digitando também a perguntinha. Né, Tia Madá, beijinho para você. Quero mandar um beijinho especial pro Celcinho. O Piolho teve aqui hoje, né, Wander? Piolho, Celcinho, pra gente nos boa. conhecer. Gente, querido, um beijinho, viu, Piolho? Muito obrigada pelo carinho. Nina, gostaria de perguntar pro doutor Pedro sobre visitas para recém-nascidos. Se a pessoa não tiver gripada, oferece risco pro bebê, doutor? É a Bianca. A visita para o recém-nascido ideal mesmo é que vá às 3 da manhã para ninar o bebê para você. Essa é a verdade. É a melhor visita. Olha, o negócio é esse, visita de rede de apoio. Esse é o negócio. Olha, nenhuma visita minha se ofereceu para ficar às 3 da manhã me visitando. Vai lá, olha o bebê. Faz uma falta, né, doutor? Nossa senhora. Se de repente acordar ali já ajuda. Ixi, não, esse é o negócio. Mas a gente tem uma preocupação, né, em relação às visitas, contaminação. Eu lembro que quando eu recebi a visita, o Davi tinha acabado de nascer, alquinho na mão, né? É isso mesmo. E ninguém falando em cima, não. Conversando em cima da criança ali. Idealmente a visita ali seria para a visita daquela pessoa que não é do seu convívio, que não vai fornecer a sua rede de apoio ali, aquela pessoa venha depois de um mês da criança, é o ideal, né? No mínimo. 28 dias, é a melhor. É a melhor opção. Então tem um dia certo, então, né? Esse período se chama resguardo da criança. Acaba tendo um período semelhante ao da mãe, né? A mãe é 40 dias, ali 30 dias, o bebê também segue mais ou menos isso. Até ele ter uma imunidade um pouco mais definida ali, melhor. Legal. Pelo menos um mês, então. Viu, Bianca? Um beijinho para você, gatona. Obrigada pela sua participação. Mais um recadinho aqui. A Lucy está participando com a gente, né, Lucy? E a Rosana também. O áudio está carregando. Doutor, vamos falar da vacina HPV? Perfeito. O Ministério da Saúde já liberou. Crianças a partir de 10 anos, meninos e meninas, podem ou precisam tomar a vacina. Qual que é a necessidade? Qual que é a gravidade do HPV? Como você reage se eu falo para você que tem uma vacina que previne o câncer? Caramba, urgência. É só isso. Urgência. É só isso. É só uma vacina que previne o câncer. Câncer de colo de útero, câncer do pênis. A verruga ali, naquela região, causada pelo vírus do HPV, é uma das causas mais comuns de câncer que a gente tem. Então, se a gente conseguir vacinar essa criançada toda antes de entrar na sua época, né, de atividade sexual, a gente já consegue ter uma proteção gigantesca, né? Porque mesmo quem não tomou a vacina ali no meio vai acabar protegido, porque não tem mais o vírus circulando. Sim, então tem uma importância assim, gigantesca mesmo. A partir de 10 anos de idade. Tem algum efeito colateral? Normalmente os efeitos colaterais típicos de vacina mesmo. É dor no local, às vezes uma febrinha, às vezes um dia mais derrubadinho ali, no dia seguinte já normalmente a criançada tudo bem. Também, Tem alguma contraindicação, alguma criança que não pode tomar essa vacina? Normalmente as crianças que têm um sistema imune menos potente ali, a gente vai estudar cada caso para ver, mas ela é uma vacina bem segura. Normalmente não tem nenhuma contraindicação assim, regular para todo mundo. Assim. Então, gente, procurar aí o posto de saúde, né, doutor? Eu vi que a procura está muito baixa em relação ao HPV. Gente, faz uma diferença danada. Eu vi o Michael Douglas, aquele ator americano, ele teve um câncer na garganta que foi do vírus do HPV. Né? Inclusive, ele começou a encabeçar uma campanha lá nos Estados Unidos para falar sobre a importância. Na época dele, provavelmente não tinha vacina distribuída para as crianças, né? Não, é uma vacina moderna mesmo. Ela foi ser trazida assim, para o Brasil, acho que nos últimos 10 anos, mais ou menos. E ela começou sendo aplicada com 15 anos e ela foi descendo a idade até chegar a isso mesmo, a 9, 10 anos. Eu vi numa matéria que tem a vacina para comprar, os adultos que não tomaram essa vacina quando criança. Podem fazer. Você acha que... Eles dizem que até 25 anos é a idade mais interessante. Depois de 25 anos vai caindo o interesse na necessidade da vacina. Porque a gente já foi introduzido na vida sexual, será? Já teve. Mas a gente tem que pensar no futuro, por exemplo. Daqui para frente eu vou me proteger. E também no seu perfil, né? Você é mais festeiro ali, curte uma balada ali. Aí, é legal, né? A ter a proteção, né, doutor? Não tem idade limite ali. Eu acredito que é 65 anos ou 40 anos, depende da vacina. Mas a gente vê que a criança, o adulto aí nesse caso, vai acabar sendo protegido muito mais tranquilamente de uma doença super complicada. Um dos cânceres da Ana Maria Braga também foi HPV, e aí ela deu uma entrevista para falar sobre isso e a importância de levar as crianças para tomar essa vacina. Se o pai tiver dúvida se a criança tomou ou não a vacina, só levar a carteirinha de vacinação,
no posto de saúde, e aí a atendente já vai conseguir, né, te alertar aí se já tomou, se não tomou, quais as vacinas que faltam, né, doutor? Super importante, gente. Super importante. Leve os adolescentes para vacinar também, que é importante, mesmo. né? A gente esquece, né? É mesmo. Aqui, mais uma perguntinha para o doutor Pedro. Tia Madá está aqui participando. Oi, tia Madá, bom dia. Aqui. Oi, Nina, bom dia, tia Madá. Como você sabe, eu tenho um filho com TDAH. E ele tem 17 anos, está no 3º ano do ensino médio, toma Ritalina, né? Mas ele toma 40 miligramas, então ele toma 20 miligramas para ir para a escola, e quando na metade do período, porque fica o período das 7 às 4, ele toma mais 2. Porém, ele pediu para o doutor, para o psiquiatra, que ele gostaria de parar com essas 2 miligramas do meio-dia. E nós estamos fazendo uma experiência para ele diminuir um pouco a quantidade. E acho que ele está se dando bem. Ele faz terapia, tudo direitinho, entendeu? Agora, o que eu quero enfatizar é que muitas crianças, muitos adolescentes têm o TDAH na escola e os pais não têm noção disso. O meu filho mesmo fica indignado com alguns alunos na sala dele que não faz nada, são dispersos. Ele fala assim, mãe, eles têm algum problema. E os pais não percebem, Nina. É engraçado isso, a escola eu acho que deveria, nesse momento, intervir e pedir uma reunião com esses pais para eles poderem estar procurando ajuda. Você sabe, Nina, que eu sou da... Só para a gente encerrar primeiro essa observação que ela falou, doutor, das crianças que muitos pais não têm o diagnóstico, não têm esse olhar atento, né, e não percebe essa dificuldade. A escola tem, sim, né, a função, eu não vou dizer nem a obrigação, mas ela tem essa oportunidade de olhar para essa criança, chamar a família e conversar, e falar, olha, ele está precisando de um apoio, talvez procurar um médico, um neuro, e mostrar o caminho. Só que eu percebo também que muitos professores não têm esse preparo na faculdade, né, para profissionalizar essas pessoas a conseguir perceber, né, um diagnóstico ali. O grande negócio é que a criança com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade chega uma hora que ela atinge um limite não de aprendizado naquela região, porque a criança pode aprender o quanto ela for necessário, mas ela chega num limite em que a atenção dela consegue capturar tudo que a escola está oferecendo, né? E aí, frequentemente, você vai ter uma criança que vai estar começando a ficar para trás em relação aos seus colegas e vai precisar de uma aula a mais, um tutor ali, né? Um professor particular para conseguir acompanhar o resto da turma. Auxiliar, né? A gente vê que a escola às vezes ficou muito preocupada assim com aquela progressão continuada, passa a criança de ano e depois vê, né? E isso é super complicado porque aí esconde os transtornos de hiperatividade e déficit de atenção. Sim. Falta uma qualificação dos profissionais da educação, porque hoje a gente vê um aumento muito grande, né, de casos. E a gente percebe melhor, né? Hoje, graças a Deus, a informação aí deu deu uma evoluída, né? Clareada, para todo mundo conhecer o que é, o que não é, e poder tratar, né? Poder ter o melhor desempenho possível aí. É isso. Doutor, para a gente encerrar a entrevista, vamos encerrar falando sobre as doenças inflamatórias intestinais. A gente está no mês de maio, que é o mês de conscientização, maio roxo, né, que é a cor da campanha. Nós já recebemos aqui o Dr. Marcelo Tones, que falou sobre as doenças inflamatórias intestinais, falamos muito sobre os adultos, mas eu queria falar sobre as crianças. Essas doenças inflamatórias intestinais afetam as crianças, podem afetar? Sim, a gente vê a criançada podendo apresentar esse tipo de inflamação. A mais frequente de todas são as alergias alimentares, né? As intolerâncias. A alergia à proteína do leite. Essas alergias elas levam a colites, que são doenças inflamatórias do intestino já. E, além disso, as doenças mais clássicas, né, do estudo da medicina, que é a doença de Crohn e retocolite ulcerativa,
Essas também normalmente surgem na infância mesmo. É mesmo? Surgem na infância. E é intolerância, tem uma restrição alimentar bem grande, né, doutor? Porque o intestino é um órgão para absorver, né, os nutrientes, e aí você vai ter uma dificuldade de nutrir aquela criança, você vai ter dor, porque dói muito, né? É uma inflamação dentro do intestino, né? E sangramento, diarreia, são eventos bem complicados mesmo. E aí, quais os cuidados que a mãe deve ter? De repente, está acompanhando aí sobre a evacuação do seu filho, com qual frequência, qual é a textura, qual é o olhar, o cuidado que a mãe tem que ter? A gente sempre fica atento com a frequência excessiva, né? Por exemplo, o bebê que faz um cocô que transborda a sua fralda, né? Nossa, o Davi já fez muito, sabia, doutor? Então... Aquele cocô que para na nuca? Que para na nuca. Se é todo o cocô que para na nuca, tem que avaliar. Você tem vontade de colocar o bebê na máquina de lavar inteiro. Porque você fala, gente, por onde eu vou começar aqui? Meu Deus do céu. Exatamente. Então, esse cocô não é bom. Ele não é um sinal muito esperado para a criançada. Eventualmente, uma vez ou outra, não tem problema. Mas se você vê que a criança faz só aquele perfil de fezes assim, extremamente líquido o tempo todo, e a criança já começou a comer comida, a criança já está com outros alimentos, ela vai ter uma ideia de começar a pensar numa diarreia mesmo ali acontecendo. E em relação ao bebê ali com alergia à proteína do leite, ele tem muita dor, né? Muito frequente aquele bebê que chora o dia inteiro, aquele bebê que não tem hora para sua cólica, né? Que a cólica idealmente seria entre 7 da noite e 11 ali, mais ou menos, é o esperado para as cólicas. Mas se a criança tem dor de manhã, de tarde, de noite, pode ser que ela tenha alguma alergia ali, atrapalhando o funcionamento do intestino. E aí a mãe tem que procurar o pediatra e relatar. Essa agitação, esse desconforto. Exatamente. E o pediatra tem que investir, né? Porque todo pediatra às vezes escuta e fala, mas isso aí é coisa da criança, a criança chora mesmo. Porque agora você falando que não é normal esse cocô, o Davi, eu acho que ele passou boa parte dessa fase de bebê com esse cocô. É excessivo, muito. Exato, muito e ninguém nunca me alertou a nada. Ele sozinho, a gente observa mesmo, mas se a gente tem uma associação com dor, com desconforto, dificuldade de ganho de peso, tem alguns comemorativos para a gente pensar. Entendi. Qual que é a frequência que uma criança tem que evacuar? Ele varia bastante, né? No bebê, por exemplo, ele pode evacuar uma vez a cada 7 dias, que não tem problema. Pode. Se ele está só no leite materno, por exemplo, assim, ele absorve quase tudo do leite materno. Nossa, mas eu acho que os bebezinhos, a maior parte aí, gente, eu posso estar enganada e me corrijam. Evacua o tempo todo, eles mamam, já evacuam. Esse é o mais frequente. Eu gastei tanto com fralda descartável. É igual pato. É verdade. Nunca vi um bebê que evacuasse uma vez por semana. Talvez ia ser até bom, dava uma economizada, né? É um lado bom, outro lado bom é que quando sai bastante. Sai de uma vez, festa, né, doutor? Mas o mais frequente é justamente isso. A criança mama e o tubo digestivo nosso, ele funciona todo de uma vez só, e aí pro leite descer, ele tem que fazer os seus movimentos e também já faz os movimentos de evacuação. Então a criança faz igual o pato, né? Come e já solta. Come, já solta. É verdade. E aí as crianças que vão crescendo, muda essa frequência de evacuação, tem que aumentar. Muda, você vai ver que a criança vai acabar tendo um perfil de evacuação no normal, no esperado, uma vez a cada dia ou a cada 2 dias. É o mais comum para a gente ver. Tá, e até assim dá para ir acompanhando, né? Sim, sem dor, sem desconforto. É sempre bom ver para evitar que você veja, por exemplo, um cocô com muco, com catarro, por exemplo. É um cocô com secreção, com inflamação. É igual um nariz inflamado, né? Ou, por exemplo, um cocô com sangue também. É um outro cocô que a gente tem que sempre ficar atento. Entendi. Cuidar da alimentação, doutor? Dessas crianças? Super, né? Fibra, água. Para constipação, o mais importante ali é realmente a fibra e a água. A fibra é porque a gente, quando come comida, a gente não está dando comida só para a gente mesmo. A gente também tem um inquilino que mora na gente, que são as bactérias da flora intestinal. E elas precisam comer. Elas comem açúcar, só que não é o mesmo açúcar que a gente come, né? O açúcar que elas comem é a celulose, né? Entendi. O açúcar que a gente não digere. Então tem um grupo ali que também a gente tem que dar comida para eles, não podemos esquecer. Então tem que ter um tomate, tem que ter uma alface, uma salada ali para dar uma equilibrada. Uma cebola faz muita diferença, gente. Nossa senhora, faz muita diferença para o intestino, ajuda bastante. Nossa, que legal. As bactérias ficam felizes quando a gente come. E a gente tem falado muito em bactérias boas e bactérias más. Com a criança é a mesma ideia? Mesma coisa, né? Você precisa sempre estar protegendo as suas bactérias que te protegem, né? É uma relação entre
uma simbiose, né? A gente depende delas, elas dependem da gente. E faz toda a diferença. Criança pode tomar probiótico, pré-biótico? Pode. Inclusive, muitas das fórmulas atualmente estão vindo até com pré-bióticos, probióticos, dessas fórmulas no lugar do leite materno, né? Porque o leite materno já vem com pré-biótico, já vem todo prontinho da própria pele da mãe, né? Sim. A criança entra em contato com o mamilo ali, já está recebendo as bactérias da própria pele da mãe. E o leite mesmo em si tem substâncias que estimulam o crescimento de bactérias boas para a gente. E agora as fórmulas estão tentando acompanhar, chegar mais perto disso. E o verme, doutor? O verme é uma situação que a gente tem que sempre ficar atento, porque ele causa dor, ele causa desconforto, ele causa alteração intestinal. E ele pode ser grande, né, como uma lombriga clássica, ou pode ser microscópico, né, como a giardia, que é bem frequente aqui na nossa região. E o que a mãe tem que fazer, então, para se proteger, para proteger o seu filho? É importante ela sempre dar uma consultada com o pediatra, né, fazer exames, quando tiver uma queixa ali, uma sensação, e já tiver meio que suspeita já, vermifuga, né? A nossa região não é uma região que é obrigatório você tomar vermífugo todo ano. Mas, por que, doutor? Porque tem regiões do Brasil que não tem água tratada tanto quanto a nossa região. E aí você vai ver que nessas regiões é mandatório, né? Você tem que dar vermífugo para a criança Você todo não ano. Indica para suas mãezinhas dar uma vez por ano? Depende muito, né? Porque criança põe tanta coisa na boca, exatamente. né? Aí entra parquinho, põe pedra, terra. Exatamente. Aí entra na anamnese na história, né? Se aquela criança é uma criança mais de apartamento ali, talvez não precise tanto. Mas se a criança gosta de uma areia, gosta de uma rua, aí não vai ter jeito. Normalmente acaba precisando Quem tem cachorro, às vezes, brinca muito no quintal, onde passa o cocô do cachorro, a criança brinca. Vira uma festa. É isso. E não tem contraindicação tomar, né? Não, a princípio não, né? A gente não vê nenhuma grandes efeitos se você toma o medicamento. O adulto precisa tomar também? Normalmente, a gente, quando detecta que tem sintomas ou que vem um exame positivo na criança, a gente já avisa os adultos que a chance de precisar tomar é bem grande. É bem grande. Bem importante. A tia Madá mandou aqui mais um áudio. Vamos ouvir. Oi, tia Madá. Você sabe, Nina, que eu sou da causa do TDAH, né? Eu não sou doutora, mas eu estudei muito sobre o TDAH. Então, eu tenho até um cronograma de todas as etapas do TDAH. Como eles agem, como de tanta idade a tanta idade, como que eles se comportam. E o que ajudou muito o meu filho foi o taekwondo. Que legal, tia Madá, é uma mãe maravilhosa, né? Legal, né? Você vê, né? O esporte. Muito legal. Ali, né? O TDAH e o autista, eles vão preferir sempre esportes individuais, né? Você vê, ela falou do taekwondo, né? Então vai ser o jiu-jitsu, vai ser o karatê, vai ser a natação, vai ser o atletismo. É porque daí você não tem um julgamento da turma ali falando que a bola passou no vão da sua perna, entendeu? Essa Mas é a na verdade isso não é bom pra ninguém, né, Wander? Você jogava futebol, Wander, com seus amigos? E quando recebia crítica, não é bom, né? Não é bom, mas vai depender do conjunto da equipe também, né? Porque ninguém gosta de ser criticado, de falar, poxa, você é perneta. Você é frangueiro. É engraçado, né? O TDAH, ele não consegue prever onde a bola vai, né? Então ele sofre ali no futebol, a bola vai passar na frente. Mas tirando o Pelé, quem que consegue prever essa bola? Hoje, poucos, né? Olha pro cenário. Realmente. Mas então, e a criança com autismo, então, tem essa dificuldade com o conjunto, né? Você vai ver que tem dificuldade, muitas vezes, com o equilíbrio. Então, a bicicleta vai ser difícil para criança com autismo, também para o TDAH também. São frequentes. Legal. Aqui, Nina, pergunta pro doutor, barulho no abdômen da criança, esse barulhinho que a barriga faz? Normalmente tem os gases se formando ali, né? Tem formas de você avaliar também se estiver tendo diarreia, tendo um aumento do movimento do intestino e tudo, a gente fica mais atento e tudo, mas o barulho normalmente, se a criança não tem dor, não tem cólica, não tem desconforto, tá esperado, é normal. A digestão. A minha barriga também é super barulhenta, sabia? Não, verdade. A de vocês não são? Super barulhenta. Eu acho que é a digestão, né? Pode acontecer quando você também toma um refrigerante, uma água com gás, né? Daí ele vai acabar trazendo também o burburismo, que é esse barulho que a gente escuta, né? Mas são... Normalmente, isoladamente, não tem muito problema. Você falou do refrigerante, eu pensei aqui numa pergunta agora, sobre a alimentação. Você é aquele pediatra bem rígido,
que procura saber o que os pais, como que eles alimentam as crianças, proíbe alguns alimentos. Você se mete em relação à alimentação? A gente acaba tendo, né? Porque a criança é o espelho da família, não adianta, né? Ela vai mostrar o que está acontecendo dentro de casa ali, né? Então, quando escuta ali que já gosta de um chocolate a mais e tal, você sabe que todo mundo gosta, não adianta, não vai dar para escapar, né? Eu não sou muito da radicalidade, porque eu acho que tudo que é muito radical, ele acaba quebrando para o outro lado de uma hora ou outra, né? Aquela criança que nunca viu um chocolate, pode acontecer de chegar uns 10 anos, descobre o chocolate... Ficar obcecado por chocolate. Então às vezes... Vira um transtorno, né? E acaba atrapalhando. Então, assim, tudo na sua medida ali, né? Acho que é melhor. O refrigerante mesmo, né? Se a gente parar para pensar, alguns pais ainda continuam dando refrigerante. A porta de entrada do refrigerante, a princípio, ainda é o suco mesmo, né? Então, apesar que a Organização Mundial de Saúde liberou o suco para as crianças com 6 meses agora, né? Deu uma liberadinha. Que suco é esse que a Organização Mundial da Saúde liberou? Eles liberam sucos naturais, né? Da própria Mas já fruta. Não era? Sempre foi indicado, né? O que aconteceu que foi de 2009 até 2019, mais ou menos, uns 10 anos, na introdução alimentar a gente não usava suco nenhum, até a criança completar pelo menos 1 ano de vida. E agora a Organização Mundial de Saúde resolveu dar uma liberada ali, talvez para dar uma oportunidade para os países mais pobres, que não tem outra opção, a criança poder tomar o suco e tudo mais. Mas, na verdade, verdadeira é que o líquido doce ele não tem nenhuma necessidade para o corpo humano, né? Nenhum benefício, talvez? Exatamente. Entendi. Eu sempre dei suquinho de laranja para o meu filho, eu não sabia que não era bom. Não, eles tendem a ter uma facilidade para tomar líquidos doces, né? A gente vê muito frequentemente uma criança Como se desencadeasse, então, uma... um paladar voltado para a água doce, aí vai acabar gostando do refrigerante, eventualmente. Ali. Entendi. Eu sou contra, né? Você oferecer refrigerante para uma criança. Às vezes eu vejo festa infantil que não tem suco de opção, só refrigerante ou água. O Davi, ele nunca tomou refrigerante, porque depois que ele nasceu, a gente parou de comprar, então nem os adultos tomam. É só suco natural. E aí os adultos que querem tomar cerveja, ok. Mas assim, refrigerante mesmo a gente não compra em evento nenhum, em momento nenhum. E aí ele acaba que não conhece, não tem interesse e também não pede. As pessoas, quando ele vai em algum lugar que as pessoas oferecem, né? Ele já fala, não quero, não tomo, tio, eu não tomo. Porque ele não conhece o sabor. Então não tem necessidade, se a gente parar para pensar. Risco, né? Mas eu já fui uma criança de tomar, em casa, quando a gente era criança, a gente tomava aquele maçãzinha, por favor. Lembro da maçãzinha. Lembra da maçãzinha? Sim. E aí a gente tomava, porque a minha mãe não tinha muito conhecimento, muita informação de que aquilo não era bom. O ideal, né? Já parte daquela geração da sua mãe, né? Anos 80 era normal, 80, a gente tomava Coca-Cola na mamadeira. Eu tomei muita Coca-Cola. Nescau na mamadeira, Coca-Cola na mamadeira sempre foi. Só que a gente tem que evoluir, né, gente? E aí, às vezes, a gente escuta assim, mas aquela menina, ela é mãe chata, não dá um refrigerante pro filho. Ai, que judiação, pra né? que serve um refrigerante? O que tem de bom num refrigerante? Não, na verdade é bom pro dono que vende pra você. É bom pra empresa, pra marca, pro capitalismo, enfim. Mas não tem nada de nutritivo ali, né, doutor? A gente entende isso hoje em dia e é uma forma muito fácil de ganhar peso, né? Principalmente o refrigerante com doce, né? Você vê que agora todos eles cortaram a quantidade de açúcar, todos eles, né? Desde dos de Mas cola ainda e tudo mais. assim é ruim para a saúde. Tem estudos hoje da medicina evoluindo e mostrando que são alimentos extremamente cancerígenos, né? Principalmente os corantes, né? Que estão presentes ali podem ter alguma relação com o câncer, sim. E aí, doutor, eu fico pensando como que o Ministério da Saúde não consegue uma lei, uma regulamentação para proibir, por exemplo, festa infantil, você só oferecer refrigerante. Olha só, é uma ideia aí, ó. Não deveria ter uma regulamentação? É uma ideia, não é fora do possível, não. Não, é super importante, né? Porque se a gente parar para pensar, tem muitos buffets, eventos que você vai em festa infantil, é só refrigerante. Devia ser proibido. E o legal proibido. Que você fala uma coisa assim, que às vezes a pessoa fala, nossa, que impactante, mas eu lembro muito bem quando proibiram o cigarro dentro dos lugares. Foi um choque para todo mundo, né? Então, causa um estranhamento. Mas depois, hoje é absurdo alguém fumar perto de você. Dentro de um bar, de um lugar assim. Exatamente. É inaceitável, né?
É inaceitável. E a gente tem que evoluir para isso. Sim. E a gente só vai evoluir levantando essas discussões importantes e necessárias, né? Super. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença hoje aqui. Imagina. Quem quiser te encontrar, vamos passar seu endereço e o telefone? Tá. Deixa eu puxar o endereço. Você está todos os dias no seu consultório. Atende também no Hospital em Pinda, né, doutor? Isso. No 10 de julho a gente faz os plantões. E o plantão no 10 de julho é pronto atendimento? É lá o pronto atendimento, né? Das emergências, das febres, das tosses, daquela coisa que não dá para escapar. Oh, meu Deus. Que dia que você tá lá? Mas eu tô na sexta-tarde, daqui a pouco eu tô lá. Sexta-tarde? Não dá para escapar. Você fica até a noite ou não? Aí eu fico até o fim do dia ali. Que legal. Gostoso, é bom. Ai, que legal. Gostoso. É um lugar bem gostoso, bem tranquilo, o pessoal de Pinda. Bem receptivo mesmo, né? Eu moro em Tremembé, né? Então eu fico meio que transitando entre Taubaté, Pinda e Tremembé. Estou sempre no meio da turma toda aí. É mesmo. E para você que é aqui da região, que ama o Dr. Pedro, se tiver alguma intercorrência, precisar dele assim emergencialmente, sexta-feira ele está lá então, no Hospital 10 de Julho. Pode correr lá que a gente está lá. É isso. Muito bom. Eu posso dar o telefone? Por favor, Pedro. Legal. Então, o consultório chama Espaço Renascer. O telefone lá é 12 99716 2596. 99716 2596. Espaço Renascer. Qual que é o endereço, doutor Pedro? Lá ali é a Rua Venezuela, no Jardim das Nações, número 71. Rua Venezuela 71. Isso. Eu estou anotando aqui. Quem precisar do endereço do Dr. Pedro, só mandar mensagem aqui que eu encaminho para vocês. 99716 2596. É isso mesmo. Só mandar mensagem para lá para agendar uma consulta, né, doutor? Perfeito, dá um grito. Eu quero agradecer mais uma vez. Um abraço especial na família. Obrigado. Na filha linda, que é uma princesa, né, doutor? Figuraça. Princesa ou guerreira? As Porque duas coisas. Um dia desse eu recebi uma menininha aqui no estúdio. Eu falei, ai, que princesa linda, ela parece uma princesa. Aí ela falou, eu não sou princesa. A mãe dela falou, tá mais pra guerreira, Nina. Que ótimo. É isso mesmo. A Marina transita. Tem hora que ela tá mais guerreira, tem hora que ela é mais princesa. Então tá o Davi também. Um beijinho pra vocês. E quem quiser, gente, o Pedro tá lá no Instagram. Isso, @o seu pediatra. O seu pediatra. Vocês me encontram lá falando. Sempre tem lives maravilhosas que eu amo. Tarde, Ele é meio radialista, viu, Wander? Legal, né? Radialista. Bem amigos da Rede Globo. Dá um grito, né? A gente Você é maravilhoso. Sempre na live lá. É gostoso, ama. Gente. É bom demais. Tira dúvidas, esclarece. Sempre se você tiver alguma pergunta, né? De repente não conseguiu ouvir sua resposta aqui hoje no programa, manda lá no Instagram, o seu pediatra. Isso, perfeito. É isso. Vamos rapidinho pro intervalo, Wander? Intervalo. Você está na Metrópole.